Olá, começa agora na sua TV Assembleia o Contraplano, nosso encontro semanal para falar de temas debatidos no Parlamento e assuntos de interesse da população. O Natal está chegando e para muitos tempo de ir às compras. Hora em que as prateleiras se enchem, as promoções piscam e dá aquela vontade de gastar, né? Seria isso um dos reflexos de uma sociedade baseada no consumo? Até quando consumir é natural e em que momento passa a ser um problema? De que forma somos estimulados a comprar o que não precisamos? E que impactos o consumismo acarreta em nossa sociedade? É o que vamos discutir no Contraplano de hoje. Para construir o programa de hoje, convidamos o sociólogo Abel Cassol, a psicóloga Denise Bessa Leda e o publicitário Gilbert Macedo. Sejam bem-vindos, muito obrigado por aceitarem o convite. Queria que a gente pudesse começar, Abel, falando um pouco dessa diferença, né, do que é consumo e do que é consumismo. Né? Porque muita gente, às vezes, pode fazer uma confusão sobre esses dois termos. Ótimo, né? Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui debatendo com os colegas, né, participando do programa. Eu acho que uma diferença básica e inicial para a gente pensar o debate, né, que nós vamos aprofundar ao longo do programa, é pensar, num primeiro momento, o consumo como algo corriqueiro, né, um ato prático, cotidiano, que sempre fez parte de qualquer momento histórico da sociedade. Né? O ser humano, seja nas sociedades ditas tradicionais ou primitivas, de alguma forma consumiu. Né? A produção e o consumo sempre estiveram relacionados de alguma forma. Né? A novidade é que com a sociedade moderna, ou que alguns autores, né, na sociologia vão classificar como a sociedade de consumo, que vai emergir, aí há divergências, mas dos anos 40 do século passado para frente, o consumo passa a se tornar o centro da vida social. Mais do que isso, a classificação do indivíduo para a sociedade passa a estar conectada com aquilo que ele consome, o que ele consome ou onde ele consome. Nesse sentido, emerge, né, um outro conceito que a sociologia passa a tratar, que é o conceito de consumismo. Então, se o consumo é esse ato, né, corriqueiro, cotidiano, que todos necessitam e que não necessariamente, né, no passado estava ligado a uma dimensão mercadológica, mercantil, né, que é um fenômeno também da modernidade, o consumismo passa a ser o modo como a sociedade se organiza, tendo como centro da vida social o consumo, né, o acesso aos bens, o uso e o usufruto dos bens, das mercadorias em geral. Então, acho que essa é a diferença, uma diferença importante, básica, a partir da qual a gente pode começar esse debate. E isso está ligado ao modo de produção que a gente vive, Denise? Sim, sim, com certeza. Isso diz de uma sociedade, né? E aí, complementando o que a Bel falou, o consumismo, ele vai se diferenciar disso que é o consumo, né? Porque nós precisamos do consumo para sobreviver, né? A nossa existência precisamos consumir água, precisamos consumir comida, precisamos de roupas para nos vestir. Então, isso é o consumo. E o consumismo é quando passa a ser o propósito da existência de uma pessoa, né? E isso chama, né, por reconhecimento, aprovação, inclusão, né? Então, isso numa sociedade capitalista como a que nós vivemos é algo fundamental, é algo indispensável. Né? E com, né, a inclusão, né, da tecnologia, isso se intensificou, se exacerbou imensamente. Né? Então, isso diz de uma sociedade que ela é datada e que ela tem a ver com o tempo histórico. Né? É claro que o consumo e o consumismo não são os mesmos, né, do início do século XX, do início do século XXI, mas, né, vem se alterando, mas guardando também, né, a forma de ser dos tempos antigos. Então, nós temos o moderno e o antigo convivendo.
Mas é importante dizer isso, né, que o consumismo ele é algo muito central nos tempos de hoje. E isso tem muito a ver com reconhecimento social, com aprovação social, com a inclusão ou exclusão em grupos, né? Isso tem impactos, né, no caso, né, de onde eu falo, que é da psicologia, bastante significativos. E essa cultura do consumo, Gilbert, ela passa, por exemplo, pela publicidade, né? A construção dessa cultura do consumo. Passa, é importante falar aqui uma diferença entre publicidade e propaganda, né? Tanto que o curso é publicidade e propaganda, né? Se fosse a mesma coisa, não precisaria do mesmo nome, né? De nomes diferentes. Então a publicidade, a função dela é vender um produto, né? Assim, basicamente. E a propaganda é difundir uma ideia. O que acontece hoje? E aí, colocando já essa questão do consumo e consumismo, você precisa, por exemplo, consumir um aparelho em que você possa receber mensagens, fazer ligações, né, ver um vídeo, ver alguma coisa assim. Você tem uma necessidade disso, né? O que o consumismo faz, o que a publicidade e principalmente a propaganda, já que a propaganda vende uma ideia, isso é muito mais forte, porque aí me coloca num lugar de representatividade. Então, aquela ideia que, por exemplo, um aparelho celular, qualquer aparelho celular de R$700, já colocaria, já me daria possibilidade. As possibilidades de fazer tudo isso que eu falei, ligar, ver mensagens e tudo. Sendo que eu preciso estar em um lugar, em um grupo social, em que esse celular talvez não seja bem visto. E eu preciso de uma marca, né? E aí a propaganda que constrói isso, né? Que constrói essa ideologia por trás das marcas, né? E aí você precisa pagar, sei lá, R$8.000 num celular, né? Em que você não vai usar 1/5 do que aquele celular lhe permitiria fazer. E isso eu estou falando de um celular, mas a gente pode falar de carro, a gente pode falar de roupas, de tudo. E quem faz isso muito forte é a propaganda. A propaganda, por exemplo, a gente estava discutindo ali no camarim, né? Essa questão da propaganda infantil. No Brasil, hoje, em canal aberto, ela é fechada, ela é proibida, ela não pode ser feita. Sendo que é o seguinte, o que passa em canal aberto chama publicidade. A propaganda é quando ele vai ver um filme de super-herói, sabe? E ele sai querendo o herói da tela, querendo a roupa do herói que ele assistiu. Material escolar. O material escolar, tudo. Isso é propaganda. Isso é muito mais forte do que a publicidade. Propaganda é vender uma ideia, vender um conceito, vender uma forma de sociedade. É te colocar num lugar, te colocar ou te tirar de um lugar, a partir da ideia, a partir do que tu consomes. E talvez isso seja mais aguçado, a gente pode discutir depois, dentro das redes sociais, porque não existe nenhum tipo de regulamentação. Sim. A gente está falando de regulamentação para a TV da publicidade, né? Sim. Mas quando a gente fala, por exemplo, das redes sociais, que hoje as crianças dificilmente assistem à TV, estão mais conectadas, né? Como é que isso se regula, como é que isso se controla? Sim. O consumismo também interfere dentro das relações sociais de que forma, Abel? Sim, especialmente ou principalmente o consumismo ele acaba afetando esses elementos que os colegas trouxeram aqui, pontuaram muito bem, especialmente a questão do reconhecimento do indivíduo, né? Se naquele momento no qual a sociedade de consumo ainda não tinha emergido, vamos dizer assim, era a profissão, né? Era o trabalho que, digamos, regulava o reconhecimento social. Com a emergência da sociedade de consumo, é o consumo, aquilo que o indivíduo consome, permeado, induzido muitas vezes, né? Pela propaganda, pela busca de um reconhecimento material, mas também simbólico, né? Que o consumo também é carregado de uma simbologia. O reconhecimento do indivíduo passa a ser assim. Então, há diversos sociólogos que vão argumentar que as relações passam a ser mais efêmeras do que em determinados momentos anteriores, né? Na medida em que o consumo, e aí conectando com o debate sobre as redes sociais, né? A novidade, a urgência das coisas, a novidade passa a ser cada vez mais efêmera,
o consumidor ele passa a ter um problema aqui, né, na modernidade, que é o problema de nunca estar satisfeito. Então, surge um produto novo, surge um telefone novo. De última geração. Né? O colega falou, R$8.000, porque ele tem uma marca, ele tem um conjunto de atributos que muitas vezes eu, como consumidor, nem vou saber usar. Mas não interessa que eu não vou saber usar aqueles atributos, interessa que eu vou tê-los, né? E aí eu vou ser reconhecido, né, pelos meus pares, pelos outros indivíduos. Nesse sentido, né, da efemeridade do consumo, passa um determinado tempo, lança-se outro produto e esse reconhecimento já é perdido. Então eu vou buscar mais consumo. Então, me parece que o consumismo ele altera as relações sociais nesse sentido da efemeridade delas, né? Se há pouco tempo atrás, né, em termos históricos, as relações profissionais de trabalho que estabeleciam esses vínculos entre os indivíduos na sociedade, vínculos mais estáveis, né? Agora o consumismo ele instabiliza esses vínculos. Isso traz problemas, mas também traz ganhos que acho que a gente pode debater mais pra frente. Agora, por exemplo, a pessoa vai procurando trocar o aparelho de celular mais novo pelo mais moderno. Mas a gente está falando de uma sociedade desigual, em que muitos não têm a condição de ter nenhum aparelho. Como é que isso impacta a vida dessas pessoas que não têm condição, muitas vezes, nem de comprar o aparelho ou comprar um aparelho apenas e não ter a condição de ficar trocando, Denise? Sim, sim. Então, eu queria, na fala do Abel, eu lembrei, né, fazendo essa conexão com a questão do consumismo e com essa efemeridade, que o consumismo, ele associa a felicidade não tanto à satisfação de necessidades, né, mas ao volume e à intensidade de desejos. Porque eu acho que isso que o Gilbert traz, né, trazendo sobre a questão da propaganda, é isso, é criar desejos, né? E a propaganda, ela é muito democrática, né, diria assim, porque ela está acessível na TV, no smartphone, no outdoor, né? Então você tem a propaganda de uma forma democrática em que várias pessoas de diversas classes sociais têm acesso àquela ideia. Porém, né, ter acesso ao bem em si, o comprar, é algo que vai demandar o recurso financeiro, né? Então você vai precisar de um recurso para comprar. Eu não tenho. Como eu vou dar conta disso? Né? E aí é claro que hoje você tem uma facilidade também muito grande de acesso a crédito, você tem os parcelamentos, você tem uma série de facilidades, né, que vão podendo, de alguma forma, dar ali uma possibilidade de acesso, né? E aí a gente não pode esquecer que a gente vive, né, nessa cultura, nessa sociedade da aparência, na sociedade do espetáculo, né, como autores mencionam essa terminologia, né? Então essa sociedade do espetáculo, ela quer isso, criação de desejos. Então eu penso que você tem uma sociedade desigual que de certa forma tem acesso pela via da propaganda, né, por diversos meios, ao que é possibilitado pelo mundo do consumo, só que no concreto, no real, alguns vão conseguir, né, outros nem tanto, e outros muitas vezes vão até pela via da contravenção, enfim, vão dando o seu jeitinho para conseguir ter acesso a esses bens simbólicos, esses bens de reconhecimento, de aprovação, né? Então, eu penso que é algo muito sério, né? Que a gente precisa ter uma visão crítica sobre isso. E isso impacta de formas diferentes essas pessoas, sim, né? Porque aquele que tem, sim, que faz a troca, sim, por exemplo, talvez seja a ansiedade o maior problema dele, sim, diferente daquele que não tem o recurso para comprar, né? Que vai sim, impactar num outro problema, talvez. que pode ter também a ansiedade, né? Então, assim, pode ser que tenha ansiedade, né? Porque tem recurso e o outro não tem. Pode ser que também tenha. Então, assim, essas questões, né, de ordem psicológicas, elas são hoje uma grande preocupação dos estudos,
por conta desse impacto, né, de todo esse acesso que as pessoas têm a tantas possibilidades, né? Porque eu acho que hoje também grandes problemas são oriundos dessa infinitude de possibilidades que as pessoas têm, da marca X à marca Y, o ter, né, tantos recursos, ou o celular com tantos recursos, com mais, menos recursos. Então são tantas possibilidades que isso vai gerando realmente muita ansiedade, né? E se você não tem, né, isso pode gerar depressão. Então, assim, e muitas vezes esse consumismo, né, ou esse consumo exacerbado é para buscar, de alguma forma, tapar buracos aí, né, das nossas vidas, os vazios da nossa existência, que não tem jeito, nada vai tapar, eles vão continuar existindo, né? Esse é o grande problema. Perfeito. Chegamos ao fim do primeiro bloco do programa Contraplano de hoje. Vamos para um rápido intervalo e na volta continuamos a nossa conversa. O Contraplano está de volta pela sua TV Assembleia, hoje para conversar sobre consumismo. Gilbert, como é que a gente conversava no primeiro bloco do papel da publicidade, da propaganda, mas como é que se utilizam as técnicas? Porque isso é intencional daquilo que se tem enquanto provocar essas situações, né? E que técnicas geralmente são utilizadas? Como é que se faz para chegar a fazer a indução? O que seria o termo mais correto? A influência no sentido do consumidor aderir a esse consumismo? A influência, né? O que a publicidade faz é se utilizar de recursos psicológicos já inerentes no ser humano, né? Sociológicos também, né? Para que exista um desejo de consumir algo, de possuir algo, né? E são várias as técnicas, vários são os recursos utilizados, e um deles é criar um sentido de status em um produto que aparentemente não teria. O sentido da felicidade, que a Denise falou também. Da felicidade, do status, na verdade, do ser importante, de ter pertencimento a algo, né? de se sobressair, né? de estar à mostra, de estar acima dos outros. Né? Não só estar com os outros, mas muitas das vezes estar acima dos outros. E nesse afã ou o melhor exemplo que eu tenho para dar, eu acredito que seja o do cigarro, né? De como é que se construiu o desejo, né? A necessidade de se fumar, de vender cigarro. Se antes era algo ok, até a década de 70, quando começam os estudos sobre o tabaco, né? Sobre tudo isso, sobre os malefícios que o cigarro trazia, até antes disso tudo bem. E tudo bem porque a propaganda trabalhava de uma forma muito massiva, né? Não conheço, pode ser que tenha, mas não conheço ninguém que a primeira vez que colocou um cigarro na boca achou que aquilo era maravilhoso, né? Então, geralmente as pessoas tossem muito, ficam com gosto ruim na boca durante muito tempo, não gostam daquilo. Sendo que como é que era feito a propaganda para que a indústria do tabaco pegasse de vez no mundo todo? Os principais símbolos sexuais do cinema na época, Marilyn Monroe, talvez a principal delas, né, tanto para o público masculino quanto para o público feminino, né, porque era associado o ato de fumar à sensualidade, a erotismo, né? Então aquilo era atraente, quando não é, né? Então é possível, a propaganda consegue fazer com que, lógico, ela não é mágica, né? Ela vai através de técnicas, né? Buscar isso que é inerente de qualquer ser humano. O ser humano, assim como tem um desejo de água, tem um desejo de comida, tem um desejo de ser importante para alguém, de ser importante para uma sociedade, né? E a publicidade, a propaganda especificadamente, se utiliza desses mecanismos para colocar aquilo como um valor. Olha, você não tem acesso, como o professor está falando, o Abel estava falando, você não tem acesso a esse grupo social, mas compre um celular de uma marca X,
tenha um carro da marca Y, que você terá acesso a esse grupo social, independente da sua profissão, independente do que você faça, às vezes até através de uma contravenção, como a professora que estava colocando. É um pouco a objetificação do sujeito. O sujeito é que acaba se tornando o objeto daquilo que são os objetos, na verdade? Abel. Eu acredito que sim, né? Acho que na sociedade de consumo, ou né, do consumismo exacerbado, importa muitas vezes menos o conteúdo, né, da mercadoria ou daquilo que é consumido, melhor dizendo, do que a possibilidade de ser reconhecido a partir do acesso. Entende? Então a gente vê muito isso na atualidade, na contemporaneidade, com as redes sociais, como a gente estava falando. Né? As redes sociais, elas pluralizam as fontes de informação, né? O acesso ao conhecimento de vários bens. Né? Dentro de uma lógica consumista, muitas vezes não importa tanto o conteúdo daquela informação. Né? Se a gente voltar um pouco mais para trás, né, nós não falamos disso, mas cabe aqui a partir das técnicas da publicidade, né, da propaganda, a indústria cultural, como a sociologia trata. Né? São momentos correlatos na história, a emergência da sociedade de consumo e a consolidação da indústria cultural, ou seja, se anteriormente a sociedade de consumo, né, a produção de bens materiais se massifica e se democratiza, né, os indivíduos passam a ter acesso a vestuário, né, a bens básicos, televisão, geladeira, enfim. Com a emergência, a consolidação, melhor dizendo, da indústria cultural, essa lógica produtivista, ela passa para os bens simbólicos, para a informação de maneira geral. Não só para as mercadorias mais, né? Isso. Na verdade, as informações, os símbolos passam a ser tratados também como mercadoria. Né? Isso implica, por um lado, algo positivo, né? Que é a democratização ao acesso da informação. Né? Por outro lado, qualquer indivíduo, né, muitas vezes sem a capacitação, digamos assim, para dar aquela opinião, né, manipular aquela informação, acaba sendo reconhecido dentro dessa lógica. Então, nesse contexto, a objetificação passa a ser muito mais o acesso, no sentido do consumo, aquele produto, seja ele informacional ou não, né, do que propriamente o conteúdo que tá sendo acessado, enfim, ou considerado positivo e reconhecido nesse sentido, legitimado, melhor dizendo, pela sociedade ou pelos grupos sociais. Então, né, é meio que uma faca de dois gumes aqui. Né? Democratiza por um lado, mas por outro lado, digamos, o indivíduo ele se perde nesse mar de informações. E aí, no caso da sociologia, né, há uma virada nos estudos do consumo. Né? No período da indústria cultural, como eu falei para vocês, especialmente influenciado pelo debate marxista, o consumidor ele era visto como, né, um sujeito explorado, subjugado, que não tinha a capacidade de reagir a isso. Né? Com a transformação da sociedade, especialmente o que o Giddens vai chamar da emergência da sociedade de risco, né, a reflexividade passa a ser um elemento da vida social. Então, o indivíduo, o consumidor, nesse caso que a gente está debatendo, ele tem que, em diversos momentos da sua vida, mobilizar uma reflexão acerca daquilo que ele está fazendo. Nesse sentido, se passa, né, uma parte da sociologia passa a interpretar o consumidor não mais como um indivíduo que aceita, né, tudo aquilo que a sociedade de consumo impõe, mas ele tem capacidade de reagir, de politizar o seu consumo, e aí a gente pode abrir para o debate sobre consumo consciente, sustentável, enfim, que também é um lado do debate atual sobre consumo. E que impactos isso provoca nas pessoas, Denise? Então, eu estava pensando aqui, ouvindo o Abel, que em todas as sociedades existiu e existem padrões. Existiram e existem padrões. Então, você está dentro do padrão, você está fora do padrão, né? Então, esse terror da inadequação, ele, de alguma forma, sempre existiu. Porém, o que é preocupante nos dias de hoje é a velocidade com que isso acontece. Então, você tem, né, um mundo de informações correndo muito rápido.
né? Há tempos, algumas décadas aí atrás, você tinha, por exemplo, para ter acesso a saber qual era a moda que ia ser lançada, como o fulano estava vivendo, como o artista XY, como ele estava, se estava casado, se estava separado, enfim, você tinha que esperar a revista chegar na banca. Você tinha que ligar a televisão e esperar o programa, né, que ia contar lá as novidades aparecer. Hoje não mais. Hoje, não. Hoje, em um segundo, você sabe onde as pessoas que você quer informação, onde elas estão, o que elas estão fazendo, se estão casadas, se estão separadas, se estão gorda, magra, enfim, né, com cabelo claro, cabelo escuro. Então é uma rapidez e isso traz muitos impactos, porque isso vai gerando, né, também uma velocidade de eu ter que dar respostas, né? Então, de eu ter que, de alguma forma, estar adequado a esses padrões. E ninguém consegue, né, com essa rapidez que a tecnologia traz, ninguém consegue acompanhar. Então, isso tem impactos do ponto de vista psicológico, de gerar ansiedade, de gerar depressão, enfim. E aí você tem, o que muito nos preocupa, é o impacto disso nas populações mais jovens, em crianças, adolescentes, né? Então, hoje as notícias mostram, os estudos mostram, por exemplo, crianças e jovens buscando automutilação, porque não estão se sentindo adequadas, não estão se sentindo dentro dos padrões, ou com ideações suicidas. Então, assim, você tem uma série de impactos que preocupam muito, né? As pessoas não conseguem se concentrar, né? Então você tem informações muito rápidas, é muito preocupante. Perfeito, chegamos ao segundo intervalo do nosso programa, a gente volta daqui a pouco com mais um bloco do Contraplano. Voltamos para o último bloco do programa Contraplano de hoje, aqui pela sua TV Assembleia. Hoje discutindo consumismo. Nossos convidados, o sociólogo Abel Cassol, a psicóloga Denise Bessa Leda e o publicitário Gilbert Macedo. No bloco anterior, né, o Abel tocou na questão do consumo consciente. Como é que vocês veem esse conceito? Começando por você, Gilbert. Então, eu acho parte de uma premissa que eu acho muito interessante, acho que eu li isso há uns 5 anos atrás, e que fala o seguinte: não existe pôr o lixo para fora dentro do planeta, né? Então, esse consumo consciente, ele tem várias vertentes, né? Uma delas é essa questão da sustentabilidade física do planeta, né? E quando a gente fala do planeta, obviamente estamos falando de todos nós que habitamos o planeta, né? E a outra é uma sustentabilidade mental, né? De nós conseguirmos darmos valor para aquilo que, como foi colocado aqui, para o ser, né? Então, ter essa noção do que eu realmente preciso, do que eu realmente tenho a necessidade de possuir. Então, eu tenho a necessidade de um meio de transporte que me conduza de um lugar para o outro de uma forma rápida e confortável, tá? É claro que aí a gente vai ter vários conceitos do que é conforto para um e para outro, mas é óbvio que há um consenso em um limite que não, acima disso daqui é consumismo, acima disso daqui é supérfluo, acima disso daqui não há necessidade de, né? Seja de conforto, seja de velocidade, né? Seja do que for. Então, a gente só vai conseguir ter um consumo mais consciente, ter um mundo mais sustentável a partir de uma consciência, acredito eu, primeiro individual,
né? Acho que vai de cada um. E a partir daí estender isso para comunidades, para bairros, para povoados, para cidades, para que a gente possa de fato superar isso. É utópico? Mas eu acho uma utopia que vale a pena lutar. Eu só queria acrescentar um ponto, Gilberto, que vale tanto para o Abel quanto para a Denise. Como que a gente pode discutir a questão do consumo consciente do ponto de vista do indivíduo, se aqueles que pautam a discussão no mundo são justamente, talvez, aqueles que provoquem o consumismo, né? Como é que se quebra essa lógica de se fazer essa possibilidade de um consumo consciente, até ganhando escala, para que possa chegar a mais gente? Não parece muito difícil isso? Sim, parece, mas acho que também a gente não pode cair, né, num determinismo de achar que o ser humano não vai conseguir construir alternativas, né? E especialmente essas alternativas podem ser mais frutíferas se elas forem gestadas, construídas de maneira coletiva, né? Então, quando a gente fala de consumo consciente, na verdade a gente está falando, né, de uma expressão do consumo, né, não consumista, digamos assim, na qual a ação de consumo passa a ser politizada, né? Então, o consumidor, né, como eu falei no bloco anterior, né, na medida que ele passa a ser reconhecido como um sujeito reflexivo, então ele tem capacidade de agência, de escolher, né, de mobilizar valores, preferências, na medida em que o mercado, né, de consumo ele se expande, né, e há várias opções disponíveis, também o consumidor passa a ser visto como alguém que consegue refletir. Óbvio que essa reflexão, ela está, digamos assim, circunscrita, né, por determinantes socioeconômicos e culturais. Então, a depender da posição, da classe, né, da origem étnica do indivíduo, enfim, essa politização vai ser mobilizada de maneira, né, distinta do que dos outros. A gente tem feito algumas pesquisas na Universidade Federal do Maranhão acerca de consumo alimentar, né? Nós temos um projeto coletivo no departamento sobre ativismos alimentares. E a gente tem discutido, né, ativismo aqui no sentido de grupos, organizações, atores que se mobilizam para transformar o sistema agroalimentar, né? A gente vê que o sistema alimentar, né, nacional e mundial contém um conjunto de problemas, né? Tem gerado, né, má nutrição, obesidade, anorexia, né? Diversos problemas individuais, né? Mas essa é uma questão estrutural. Então, nesse projeto, a gente tem pesquisado, por exemplo, as redes agroecológicas aqui de São Luís, né? A Rede Paneiro de Agroecologia, que junta diversas organizações coletivas de bairros aqui de São Luís e de outros municípios, né? Da região do Baixo Munim. A partir da rede, das conexões, passa a se constituir, né, a entrega, por exemplo, de cestas agroecológicas para os consumidores de São Luís, né? Isso é feito de maneira coletiva e quando a gente conversa com os consumidores, há uma conexão, uma concatenação entre os valores mobilizados, né, para as redes produtivas, para as redes de produção agroecológica, para construir algo diferente, portanto uma alternativa ao consumismo, aos ultraprocessados, a esse, né, consumo de produtos com baixo valor nutricional, né, que se conecta com os valores dos consumidores. Os consumidores mobilizam justificações, mobilizam crenças, né, ideologias que se conectam. Então, eu vou comprar esse alimento porque ele é produzido sem agrotóxico, né, porque ele é um produto que vem da agricultura familiar, porque ele é um produto mais saudável, portanto não agride o meio ambiente. Então, ou seja, essa é, né, uma expressão de uma alternativa que vem sendo construída. Ela consegue aumentar a escala? Sim. Por exemplo, a Rede Paneiro, que eu falei para vocês, começou com, se eu não estou enganado, 10 ou 12 consumidores. Hoje em dia eles têm em torno de 30, 40 consumidores. O número de fornecedores da rede também tem aumentado, né? Um outro caso que a gente tem pesquisado é o Armazém do Campo, vinculado ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, aqui na Rua Rio Branco, aqui em São Luís.
é o mesmo caso, assim, né? A politização acontece, se conecta, seja no âmbito da produção, seja no âmbito do consumo. Então, o consumidor ele não vai lá apenas para comprar o alimento, aquele alimento ele vem, né, imerso num conjunto de valores políticos, éticos, estéticos que ele busca para se reconhecer na sociedade. Denise? Eu vou discordar do Gilbert aqui, porque eu acho que o movimento precisa ser coletivo. E eu penso que a escola, a educação, ela tem um papel fundamental nesse processo de difusão de uma nova consciência, né, de buscar esse consumo consciente, né, a destruição do planeta. Então, eu penso que é uma via, né, que a gente vai atingindo consumidores em uma faixa etária mais nova, que por sua vez podem influenciar seus pais, né, sua família. Então, eu acho que eu vejo na educação e a educação formal, no caso a escola, e posteriormente a universidade, né, se a gente puder, né, ir trazendo essa possibilidade de formar consciências diferenciadas, mais críticas, né, a essa massificação que nós vivemos, é uma possibilidade de se conseguir indivíduos mais saudáveis. Saudáveis do ponto de vista biológico, do ponto de vista mental, emocional, né? Então, assim, eu penso que são possibilidades que nós precisamos urgentemente pensar, porque nós estamos, né, sufocados por tanto lixo, por mudanças climáticas, enfim, por tantas situações que vêm nos incomodando. E o que a gente tem feito com esse incômodo, né? Buscado as saídas individuais, buscado a terapia para quem pode pagar a terapia, buscar o orgânico para quem pode pagar o orgânico. Então, eu penso que é uma possibilidade. Na publicidade existe algum tipo de experiência trabalhando essa questão da publicidade, da propaganda, orientada para um consumo mais consciente hoje? Tem. Várias propagandas trabalham com isso, várias marcas já trabalham com isso, né? Natura é uma delas, né? Não sei se pode citar marcas aqui, mas a Natura trabalha com esse consumo mais consciente, a Coca-Cola trabalha. Agora sim, muitas delas, né? A Coca-Cola é um exemplo desse aspecto, que é o que a gente chama de greenwash, né? Que é simplesmente, traduzindo assim de uma forma muito livre, é o verde lavado, né? Ou seja, ela faz toda essa propaganda de ar retornável e tudo, ela é a maior causadora de lixo plástico no mundo, no planeta, né? Então, assim, ela está muito aquém ainda da propaganda que ela faz, né? Propagandas mais conscientes, por exemplo, de Heineken, que sempre fala que é para beber menos, beber de forma... ela não espera o beba moderadamente, né? A propaganda da Heineken já né, beba conscientemente, né? Tem uma propaganda que eu acho fantástica, eu acho que cabe bem um exemplo assim, dessa questão de conscientização de consumo, e eu acho que o álcool é algo que no Natal também vem muito forte, né? Nas festas, final de ano e tudo. E essa questão do consumo desenfreado do álcool. E a Heineken trabalha com uma propaganda onde simplesmente o personagem principal recusa a cerveja. O tempo inteiro ele é oferecido a cerveja e ele recusa. Por quê? Porque ele é um piloto de Fórmula 1, né? Então, o tempo todo, quando ele sai do autódromo, ele vai dirigindo o carro dele. Então, quando vão comemorar e que oferece a bebida para ele, ele recusa. Então, é quase como uma contra-propaganda, né? Mas conscientizando. Pô, só beba quando você de fato puder beber e só beba de fato a quantidade que você não vai extrapolar dos limites, né? Então é uma forma de que a propaganda, algumas marcas trabalham de uma forma a conscientizar o consumo até mesmo da sua própria marca, do seu próprio produto, né? Eles têm isso muito forte, sem falar de propagandas. E aí propagandas mesmo, né, de movimento do MST faz uma propaganda muito forte, né? A gente sabe que o MST durante a pandemia foi quem mais forneceu alimentos, né, principalmente arroz orgânico para a população, né?
Então, esse tipo de propaganda ela deve ser mais difundida. E essa questão do individual e do coletivo que a Denise colocou, eu sempre acredito que o coletivo ele parte de um indivíduo, assim, de alguém dar uma ideia, de alguém posicionar algo, mas sem dúvida nenhuma só com o poder coletivo, né? De todos esses indivíduos se juntarem para que tenha força através da educação, da política, de um movimento maior, para que isso dê vazão de fato. Né? Individualmente não temos força de fato. Abel, esse é um fenômeno, o consumismo, é um problema só da sociedade ocidental ou é no mundo inteiro hoje? É uma boa pergunta essa. Eu acho que ele é um processo ocidental, né? Digamos assim. E em virtude do poder, da força, dos valores ocidentais, né? A gente tratou em diversos momentos aqui, eu falei pelo menos, né? O processo de modernização, a modernidade. Esse é um conjunto de valores ocidentais, né? Que remete lá para a Revolução Francesa, né? O iluminismo, que traz consigo uma nova visão de mundo, um novo conjunto de valores, a ideia de progresso, né, de que a sociedade vai progredir sempre, né, sempre à frente em alguma direção. A questão é que direção vai ser essa, né? Eu acredito que as populações tradicionais, enfim, ou as sociedades não ocidentais, elas não trabalham com essa lógica, né? Então, portanto, claro que aqui me falta, né, evidências mais concretas, assim, mas me parece que o consumismo não é um problema tão exacerbado quanto nas sociedades ocidentalizadas, né? Justamente porque ainda o consumo talvez esteja mais ligado àquela dimensão da prática cotidiana, né, da necessidade muito mais do que, né, de um reconhecimento simbólico, enfim, né. Então, quando a gente visita o Maranhão, por exemplo, né, que é eivado, digamos assim, de populações tradicionais, cultura tradicional, né, a gente vê, né, inclusive aqui em São Luís, por exemplo, São Luís me impressiona muito, porque eu que cheguei aqui, né, há pouco tempo, o afroempreendedorismo, né? Então, quando a gente visita algumas lojas no centro histórico aqui, é toda uma outra loja. Claro que o consumo está presente, né? Senão essas lojas não vão sobreviver. Sim. Mas é toda uma outra lógica de produção, né? De tratamento, manipulação da roupa ou do produto, da mercadoria que vai ser... que, digamos assim, afasta um pouco dessa lógica ocidental consumista, né? Acho que seria mais ou menos por aí. Então, acho que as sociedades não ocidentalizadas, talvez o consumismo não seja, pelo menos, um problema tão grande, né? Como a gente tem debatido aqui agora. Assim, relativizam melhor essa questão, porque o consumo não é, talvez, o centro da vida e da classificação social do indivíduo. Sim. Denise, eu comecei até o programa fazendo uma analogia com esse momento que a gente vive, momento de final de ano, proximidade de Natal, em que esse consumo do produto, a gente discutiu outras possibilidades de consumo, ele é muito forte, né? E não tem absolutamente nada a ver com aquilo que é o próprio sentido dessa data, né? Como que as datas elas foram sendo, de alguma forma, mercantilizadas, Exatamente. sempre por sentido do consumo. Exatamente. Não? O tempo inteiro parece que isso... é uma prática? Sim. É uma prática que leva exatamente a esses problemas que nós já colocamos aqui, né? Enfim, problemas de ordem psicológica, problemas de ordem financeira, né? Porque um outro problema que nós temos muito grande dentro dessa sociedade que exacerba o consumo, né? Desse consumo exacerbado, é o superendividamento, né? Então, você tem pessoas, famílias, né, super endividadas e esse momento é um momento muito, muito fértil para isso, né? Em que há toda uma cultura, né, do presentear, do trocar presentes, né? Do comprar para si, eu mereço uma roupa nova, eu mereço um celular novo. Então, essa lógica, né, é uma lógica sustentada, né, por esses elementos que o Guibert traz, da publicidade, da propaganda. Mas isso, né, vai gerando todo um processo mesmo de
muita ansiedade para se dar conta, né? Eu tenho que dar presente para todo mundo, eu tenho que me dar presente, enfim. E se eu não dou conta, o que é que eu faço? Eu peço um empréstimo, eu peço um consignado, eu vou, né? Enfim, peço um cartão emprestado, vou dando o meu jeito. Então, você tem, né, esse problema também hoje, que é o problema do superendividamento da população. Você tem o adoecimento, você tem o endividamento. Sim, sim. São problemas que o consumismo acabam provocando naturalmente. Então, eu acho que sim, nós estamos passando da hora, né, de olhar para essas abordagens, para essas capturas, né, como a gente chama na própria psicologia, a captura da subjetividade, né, olhar de uma forma mais crítica, né? Para que eu quero isso exatamente, né? É para eu me sentir incluído, mas por que eu estou excluído, né? Que necessidade é essa que eu tenho, né? De estar dando respostas para o outro. Assim, é claro que a gente vive em sociedade, a gente precisa das pessoas, precisa do reconhecimento, mas em que medida eu me submeto a isso, né? Dentro de uma lógica que só tem feito, né, mal para nós todos. Talvez essa tenha sido uma lógica até mesmo do ponto de vista das políticas governamentais, que é da inclusão muitas vezes pelo consumo, sem fazer a inclusão por outras vias, por outros caminhos. Né? O que vocês acham disso? O consumo acaba sendo a forma, principalmente hoje em dia, mais fácil, né, de inclusão, né? Se você colocar, tem várias formas, mas se você colocar, por exemplo, em nível acadêmico, né, e é uma discussão que se tem principalmente dentro da academia, né, e é importante que se tenha essa discussão sim dentro da academia, o quão difícil é o acesso no Brasil ao ensino, a qualquer ensino, né, do básico ao superior. Então, essa seria a melhor forma de inclusão, né? Tornar as pessoas mais conscientes para o consumo, né? Mais conscientes de si mesma, mais conscientes do coletivo, né? Essa seria, sem dúvida nenhuma, pelo menos no meu ponto de vista, a melhor forma de inclusão, a melhor forma de se criar pessoas que pensem no coletivo, né? Que se pense melhor. Essa questão de saúde mental, que é um tema que deveria estar sendo muito mais discutido, né? Sendo que o consumo é uma via mais fácil, né? Se eu tenho um tênis da moda, eu já estou incluso num grupo de pessoas, né? Que é um grupo de pessoas que é mais descolada, né? E são todos os valores criados por culturas e por propaganda, né, que valorizam um determinado grupo, excluindo outro grupo, né? São os nichos sociais que se formam hoje, basicamente, através do que você consome, né? É muito difícil hoje, claro que você tem os grupos, mas mesmo eles dependem do consumo. Vou botar um grupo aqui que está muito em voga, que são os geeks, né? Os caras apaixonados por super-heróis, por cultura pop, né? Mas você vai comprar, um outro exemplo, você vai comprar uma roupa de super-herói, por exemplo, né? Que ilustra que você gosta de um determinado super-herói, de uma determinada franquia de filmes e tudo, de séries. Você vai comprar numa loja popular, você sabe que você vai sair dali e tem um monte de gente igual a você. Então você vai pagar muito mais caro em uma camisa que você só não quer expressar que você gosta daquele herói, é só isso que basta. Mas não, você tem que pagar mais caro numa camisa porque aquela camisa é quase uma camisa exclusiva, né? Então tudo isso é confuso para a maioria das pessoas, e por isso que, como eu coloquei antes, eu acho que essa via da educação, e a educação não só a educação formal, né? Essa educação mais humana, essa educação mais sentimental, ela deve ser colocada, isso, e desde a base, né, até lá em cima, ela deve ser contínua, né? E talvez disso a gente escape um pouco mais, não é, do consumismo, dessa loucura, desse pertencimento exacerbado, que a gente faz qualquer coisa para pertencer a um grupo, ainda que esse grupo não queira.
a gente, né? Consumo logo existo, né? Consumo Sim. logo, Muitas exatamente vezes. isso. Sustentar, Exatamente isso. sustentar a existência com base Exatamente nisso isso. tem um preço muito alto. Não exatamente apenas financeiro, mas principalmente psíquico, né? Emocional. Não é fácil. Muito obrigado pela presença de vocês. Chegamos ao fim do programa de hoje. Tenho certeza que foi bastante esclarecedor. Passou rápido. Passou rápido. A gente volta a discutir Conversa em outro boa. momento Tá mais ótimo. um pouco sobre isso. Agradeço. Muito obrigada. Foi um prazer. Bom, a gente chegou ao fim da edição de hoje do programa Contraplano. Você pode rever a reprise desse programa em nossa programação e em nosso canal do YouTube. Até a próxima semana com mais um Contraplano.